Olá, eu sou Marcelo Gomes, teólogo, psicanalista, palestrante, escritor e estou aqui mais uma vez a convite da Via Tolentino, essa parceria tão especial para trazer até você algum conteúdo transformador, desafiante, que possa agregar valor ao seu coração, à sua vida nesses dias que nós estamos todos enfrentando. A nossa conversa começou na semana passada, quando falamos sobre os perigos para os relacionamentos em dias de isolamento ou distanciamento social. E hoje nós vamos dar sequência na nossa reflexão, falando sobre o desafio de fortalecer o amor em tempos de crise. Como nós podemos fortalecer relacionamentos afetivos e construídos sobre o alicerce do amor em tempos de dificuldade, de tribulação e de crise. Claro que as crises não são desejáveis e não são essencialmente boas, porque elas trazem prejuízos, perdas, sofrimentos, dores, e nada disso nós gostamos de ter que atravessar. Mas, como diz o provérbio oriental, a crise também é uma oportunidade. E embora ela não seja desejável, uma vez que ela se impõe, porque nem tudo que a gente vive é o que a gente deseja. Muitas vezes o que a gente vive é o que se impõe sobre nós. E quando uma crise se impõe sobre nós, nós estamos diante de uma oportunidade de crescer, oportunidade de fortalecer, oportunidade de aprender novas lições. E dentro dessa perspectiva dos relacionamentos interpessoais, especialmente aqueles que nos são caros e que são construídos sobre as bases do amor, a pergunta é como nós podemos fortalecê-los. Fortalecer relacionamentos em tempos de crise. E por que essa pergunta é importante? Por algumas razões. Em primeiro lugar, a crise é um foco que se estabelece assim que se inaugura na nossa vida. Quando uma crise começa, ela é prioritária. Ela rouba, vamos dizer assim, a nossa atenção, o nosso tempo, ela se torna uma exigência da hora, uma urgência. Toda crise, quando aparece, precisa ser assumida e enfrentada seriamente. Por exemplo, na nossa família, nós tivemos há alguns anos a luta relativa ao câncer na vida do meu pai. E eu me lembro perfeitamente quando a notícia do câncer chegou, toda a organização familiar foi alterada, porque era preciso responder a isso com seriedade, com coragem, mas sobretudo com urgência. Nós estamos vivendo dias de crise. A pandemia é uma crise de saúde, ela se desdobra como uma crise econômica, ela pode acarretar crise social e nós devemos responder a ela com coragem, com determinação, com sabedoria, mas também com urgência. Não é possível dizer, outro dia eu penso nisso, outro dia eu lido com isso. Toda crise que atinge uma família, ela se torna imediatamente o foco dessa família. Só que isso é um problema. Por quê? Porque sempre que há um novo foco, a tendência nossa de seres humanos é nos esquecermos dos focos permanentes, do que é prioritário, não só na ordem do dia, mas na ordem da vida. Por exemplo, uma crise financeira que uma família atravessa precisa ser enfrentada de forma corajosa e urgente, mas ela não pode levar a família a esquecer das outras prioridades que a família tem como família. Os relacionamentos, o cuidado com os filhos, a educação deles e assim por diante. Então, a primeira razão pela qual
nós devemos atentar para esse desafio de fortalecer o amor em tempos de crise, é porque a crise tende a se tornar um foco monolítico, um foco absoluto, fazendo com que muitas vezes nós esqueçamos todos os outros focos e prioridades. A segunda razão pela qual é importante pensar em fortalecer o amor em tempos de crise é porque a crise se apresenta como uma tensão, ou seja, todas as cordas ficam esticadas. Situações de tensão provocam em nós muitas vezes aquilo que nós temos de pior. Uma pessoa tensa, ela nem sempre reage com a sua racionalidade ou com a plenitude da sua racionalidade, com os seus melhores hábitos, sentimentos, com o melhor da sua atuação e do seu comportamento. A crise é uma pressão nesse sentido. Ela nos estica, ela nos alarga, ela nos provoca dor, ela nos deixa com medo do futuro. É muito possível que você que está me acompanhando aqui agora esteja sofrendo em relação a vários medos. Futuro, faltas, alguma dissolução em relação a alguma área importante. Então a crise é uma tensão. Não só ela é um foco que rouba a cena, mas ela é também uma tensão que deixa todo mundo à flor da pele. E aí quando todos ficam à flor da pele, os relacionamentos sofrem mais. Porque as rusgas acontecem muito mais, os desencontros, os desentendimentos, a gente está tensionado, a sensação às vezes é que o outro, ao invés de nos aliviar, acaba contribuindo mais para esse tensionamento. E isso prejudica, e o amor acaba ficando ofuscado em meio a essa tensão toda. As brigas se avolumam, as palavras agressivas se avolumam, e tudo isso prejudica os afetos. Uma terceira questão que é importante a gente destacar em tempos de crise é que a crise inaugura também certos distanciamentos que têm potencial de grandes desastres. Eu vou dar um exemplo aqui. Pense num casal que, por várias razões, deixou de verbalizar o seu amor. Então, há muito tempo o marido não diz para a esposa que a ama e a esposa não diz para o marido que o ama. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica romper com essa barreira, entende isso? Não fica mais fácil, fica mais complicado. Se eu disse para minha esposa que eu a amo ontem, hoje é fácil dizer. Mas se eu disse para minha esposa que eu a amo faz 5 anos, hoje é como se ficasse artificial, como se fosse soar estranho. Então eu não digo, eu começo a alimentar autojustificativas do tipo, ela sabe, aí eu mostro através de outro tipo de ação, de comportamento, de conduta, eu dou esse presente e ela sabe que isso é porque eu a amo. E claro que tudo isso pode até ser verdadeiro, mas não deixa de ser mecanismo de defesa para esconder no fundo que o distanciamento chegou e ficou e que eu não estou muito com coragem de cruzar. É como quando você sai de casa a pé, você decide ir até uma padaria, por exemplo, que fica longe da sua casa, mas dá para ir a pé. E aí você sai e esquece a carteira. E no meio do caminho você lembra que está sem carteira. Quanto mais você andou e quanto mais você sente que tem que andar de volta para voltar no ponto original, mais você desanima da empreitada. É disso que se trata. Quando eu olho o que já passou e o esforço que eu teria que fazer para voltar onde eu estava e começar tudo de novo, pode ser que eu desista da padaria, ainda que eu ia comer um doce maravilhoso, ainda que eu ia comer um pão fresquinho com manteiga na chapa, ainda que eu ia tomar um café maravilhoso, um cappuccino, eu já não estou mais com vontade, porque o tempo já empreendido inutilmente me rouba a disposição para continuar.
no mundo dos afetos é assim também. Quanto mais a gente permite que certos distanciamentos se estabeleçam e permaneçam, tanto mais a gente começa a ter dificuldades para superá-los, tá certo? Então, isso que a crise faz também, porque como ela é um novo foco e como ela tensiona, ela também acaba permitindo que certas distâncias se estabeleçam, se estendam e acabem funcionando como um problema. Uma quarta e última razão pela qual é preciso dedicar atenção no fortalecimento do amor em tempos de crise é que a crise atua no sentido de diminuir a relação de admiração mútua. Exatamente por esse fator de ser a crise um agente de provocação daquilo que a gente tem de pior. Então, por exemplo, porque a crise está instalada e eu estou tenso e preocupado e querendo resolver da melhor maneira possível, eu reajo mal a uma situação doméstica, falo o que eu não deveria falar ou até ajo como eu não deveria agir, e por mais que depois eu peça 1000 perdões e tente fazer as máximas compensações possíveis, no coração de quem eu ofendi, a admiração diminuiu. Eu vou dar de novo o exemplo do meu pai quando ele enfrentou o câncer. Meu pai sempre foi um homem de muita fé. Ele era muito dedicado a Deus, à leitura da Bíblia Sagrada. Era um homem muito ativo na comunidade da fé, a igreja. Ele tinha vários ministérios e assim por diante. Quando o câncer veio, obviamente tudo isso ficou prejudicado, principalmente os ministérios na igreja. Ele se afastou de tudo, fez um tratamento muito difícil por um tempo bastante significativo. Mas o meu pai era um homem muito resiliente. Você sabe o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de um objeto de regressar ao seu formato original, mesmo depois de ter sido submetido a grandes pressões. É um conceito da física, que a psicologia foi lá e utilizou para falar de pessoas que também são assim, que conseguem retornar ao seu estado original, mais pleno, mesmo depois de terem sofrido grandes golpes, grandes pressões. Meu pai era resiliente. E a lembrança que eu e os meus irmãos temos dele, e hoje ele já não está mais vivo, não faleceu do câncer, mas faleceu muitos anos depois por causa de um infarto fulminante. A lembrança que eu e meus irmãos temos dele, nesse período muito sofrido, é ele sentado na sua poltrona preferencial, com a sua Bíblia aberta e com toda a fraqueza do corpo e todas as dificuldades, fazendo a sua leitura e tentando dar o melhor de seu testemunho pessoal. Então a nossa admiração por ele na crise aumentou, mas é muito comum que a admiração em tempos de crise diminua, porque a gente lembra da pessoa agredindo, e lembra da pessoa xingando, e lembra da pessoa bebendo mais do que devia, e lembra da pessoa violenta, e lembra da pessoa desesperada, apavorada, dizendo coisas sem sentido. Tudo isso assusta. Tudo bem, você pode dizer assim, mas a crise foi muito grande. É verdade, mas vamos jogar limpo? Tem pessoas que enfrentam a crise com uma honradez, com um estatuto pessoal bastante definido, e há pessoas que se desintegram, derretem e não são nem sombra da pessoa que normalmente costumavam ser. Então, esse é um dos pontos que a crise nos obriga a refletir. Será que eu não estou sendo, nesse momento, uma pessoa pior do que eu vinha sendo até então? E será que isso, de alguma maneira, não está prejudicando a relação de admiração das pessoas que eu amo para comigo? Por exemplo, o filho, a filha. Será que, ao invés de eu estar me apresentando como pai, como a mãe, que por mais que tenha vulnerabilidades, por mais que tenha fragilidades, não é pecado e nem é feio admitir isso. O problema é quando isso se torna
a desculpa para a gente, enfim, desmoronar e ainda levar junto aqueles que estão ao nosso redor. Como tem sido para os que eu amo a minha postura nesse momento? Essa é uma pergunta bastante séria. E é aí que eu quero deixar algumas dicas, não é? Lembrando que a nossa pergunta é como fortalecer o amor em dias de crise. Por que essa pergunta é importante? Porque a crise funciona como um foco e todos os olhares se voltam para ela. A crise funciona como tensão, ela impõe um tensionamento que deixa todo mundo à flor da pele. Ela funciona como distanciamento, porque é claro que em meio a tudo isso certas distâncias vão se estabelecendo e é preciso cruzá-las de volta, sob pena delas se estenderem demais e aí gerar um desânimo no sentido de fazer o caminho inverso. E, enfim, as crises diminuem a admiração, que é uma coisa tão importante no relacionamento. E essa perda da admiração muitas vezes vai ser assumida pelos agentes do relacionamento como falta de amor ou como a perda do amor. Não é? Quando alguém diz assim, o amor acabou. E é tão curioso porque a Bíblia Sagrada diz, lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que o amor jamais acaba. Então é preciso entender isso, que o amor que a gente fala que acaba não é amor, mas é esse equilíbrio entre essas questões importantes. Admiração, os melhores sentimentos, certa harmonia relacional. É isso que de quando em quando desmorona. O amor está lá, porque o amor consiste dessa decisão que a gente toma e mantém em pé de se relacionar com as pessoas que fazem parte da nossa história e da nossa vida. Então é aí que a Bíblia toca quando ela afirma que o amor não acaba, porque o amor tem a ver com decisão, com comprometimento, com entrega. E só que nem sempre isso pode ser feito com o melhor dos sentimentos envolvidos. Às vezes é preciso superar a ausência desses melhores sentimentos em nome dessas melhores convicções. Então, é disso que se trata quando a gente fala de amor. E fortalecer o amor em meio à crise é fundamental. Primeira dica para fortalecer o amor em tempos de crise é a seguinte: crie espaços de diálogo saudável. Isso é muito importante, criar espaços de diálogo saudável. A crise deixa a gente cabeça cheia, a crise rouba o foco, a crise tensiona, a crise distancia. Então eu preciso ser intencional e disciplinado no sentido de criar espaços de um diálogo saudável. Porque o diálogo que acontece na crise geralmente é ríspido, geralmente é monotemático, ele só se refere à crise propriamente. O tempo todo a família, o casal, os amigos, o pessoal no trabalho fica repetindo as mesmas coisas. Porque a crise faz isso, a crise se absolutiza. Então o que a gente precisa fazer? Principalmente no contexto familiar, criar espaços de diálogo saudável. O que é um diálogo saudável? Primeiro, um diálogo que é executado com calma. Então assim, tem uma hora que a gente conversa bravo? Claro que tem. Escuta aqui, eu preciso falar porque não dá, ok. Mas eu preciso também criar espaços onde esse diálogo vai acontecer na sintonia mais fina, com calma, as palavras melhores ditas, melhor escolhidas. Então, bem, vamos dar uma saída hoje, vamos papear um pouquinho, a gente está precisando colocar a cabeça no lugar, todo mundo precisa desses oásis em meio a momentos de desestabilidade. Então, com calma. Segundo, diálogos saudáveis acontecem para além do problema em si. Então não é que a gente vai separar esse momento para conversar sobre o que a gente já está vivendo toda hora, mas para conversar o pós-crise, não é? Isso aqui vai passar. Às vezes eu faço isso com a minha esposa. A gente mora numa cidade muito gostosa, que tem um lago muito gostoso, que as pessoas às vezes vão lá para passear. No isolamento até ele ficou fechado, vedado,
mas agora já está com restrições, né? A gente já consegue sentar em alguns bancos ali. E quando a gente vai lá, eu falo assim, amor, tudo isso vai passar e depois como é que a gente vai retomar algumas coisas? O que você gostaria de retomar? E aí a gente fala de viagens que a gente não sabe se vai fazer, mas a gente quer fazer junto, de planos familiares, os pais podem conversar sobre os filhos, o rumo dos filhos. Isso é um diálogo saudável, por quê? Porque ele traz para a pauta presente, que está nebulosa, um tema futuro que pode ser iluminado. É o tal negócio. Quando a gente fica doente, conversar sobre como que vai ser a vida e o que é que nós vamos fazer depois que estivermos curados, ajuda no próprio enfrentamento da doença e no próprio progresso da saúde dessa situação de cura. Porque dá um ânimo, dá uma motivação, faz com que a gente consiga visualizar a própria existência no pós-dificuldade. Outra coisa, além da calma e dessa antecipação do futuro, dessa pauta melhor, o diálogo saudável, ele acaba sendo um espaço de afirmação dos bons sentimentos, dos afetos. Então é a hora que eu consigo pedir perdão e dizer, olha, eu sei que eu tenho errado, eu tenho tido alguma dificuldade de me expressar, eu tenho andado nervoso, e aí isso sobe a admiração, porque esse é o lugar da vulnerabilidade saudável, da boa vulnerabilidade. Inclusive pode ser tido esse tipo de diálogo com os filhos. Eu não tenho agido tão bem, eu tenho estado muito à flor da pele, mas eu queria que você soubesse determinadas coisas. Queria que você soubesse que eu amo você, queria que você soubesse da importância que você tem na minha vida. Tudo isso vai ser muito útil. E isso que eu estou chamando de diálogo saudável. Então, crie espaços para isso, para esse diálogo saudável, para esse diálogo em que a gente consegue ter calma, sabedoria, antecipar as soluções necessárias e ao mesmo tempo reafirmar o amor, o afeto, os melhores sentimentos e a importância do outro na nossa vida. É preciso atuar no sentido de fazer esse diálogo acontecer, porque em tempos de crise ele não acontece sozinho. A crise não dá as melhores chances para ele acontecer. Mas a segunda dica que eu queria dar para você é a seguinte: tome iniciativas surpreendentes. Essa é uma boa dica também que vale a pena você colocar em prática. Tome iniciativas surpreendentes. Em meio à crise, é preciso que a gente faça com que as pessoas que nos cercam se sintam melhor consigo mesmas, conosco e com a vida. Então, assim, um recado amoroso para a pessoa no momento em que ela está trabalhando ou preocupada ou naufragando em seus temores. Um presentinho. Claro que a crise ela rouba determinados acessos. Na crise a gente não consegue gastar o mesmo dinheiro que gastava antes. Na crise a gente tem mais restrições. Mas é aí que entra a beleza da criatividade. Uma pessoa criativa, como é que ela faz em tempos de crise? Ela minimiza custos, maximizando resultados. Alguma coisa feita à mão, alguma coisa fora de hora. É o marido que, já que está num momento na empresa mais difícil, a mulher que está no momento na empresa mais difícil, consegue ter horários mais flexíveis e às vezes fazer uma surpresa, e às vezes tomar um café diferente, e às vezes telefonar para dizer palavras boas, porque essa iniciativa surpreendente ela serve a alguns objetivos. O primeiro, dizer para a pessoa: eu penso em você quando nós não estamos juntos. Isso é muito legal. Eu penso em você quando nós não estamos juntos. Segundo, eu estou disposto a fazer esforços para alegrar você. A pessoa sente isso, que você pagou um preço para ela se sentir bem.
Como é que ela vai devolver isso? Com os melhores sentimentos. E terceiro, vai proteger você de pensamentos ruins, porque época de crise coloca minhoca, como diziam as nossas avós, na nossa cabeça. É o maridão que está lá em crise e começa a dar conversa para quem ele não deveria dar conversa, sob a alegação interna de que ele se sente bem quando isso acontece. A crise deixa todo mundo um pouco complexado, isso é verdade. Mas isso não pode ser desculpa para a gente vender a alma. E aí que iniciativas de surpresa na vida do outro também nos ajudam a lembrar quem é importante para nós e por que nós não podemos deixar certas insinuações, certas tentações entrarem na nossa vida e nos desestabilizarem e nos destruírem. Nessa linha de iniciativas surpreendentes, dentro das possibilidades, começar alguma coisa nova, diferente. Por exemplo, toda quinta-feira, todo sábado de manhã, pode ser uma caminhada. Às vezes a crise pode servir para isso, para a gente investir um pouco na saúde, um hobby. Bem, já que nós estamos aí vivendo esse momento diferente, vamos fazer alguma coisa diferente juntos. Porque tudo isso vai agregar valor ao relacionamento. O pai que por causa desse momento brinca mais com o filho está inscrevendo na memória e nas representações do filho bons sentimentos e boas informações. Essas representações vão ser as melhores. Um dia esse filho vai lembrar da época da crise e não vai lembrar nem com tristeza nem com medo. E imagine um filho enfrentando uma crise futura com a melhor referência dos seus pais nessa crise atual. Ele não vai se desesperar, por quê? Porque ele terá boas lembranças. Então vamos lá, estamos aqui em quarentena, em isolamento, alguns ainda estão em alguns lugares. E aí o pai usa esse maior tempo em casa para jogar um jogo com os filhos, fazer brincadeira, dar risada, os filhos se divertem. Quais vão ser as lembranças que essas crianças vão ter da crise? E como que elas vão enfrentar crises futuras com essas referências? Com muito mais ânimo e com muito mais criatividade. Pais criativos educam filhos que têm mais potencial criativo. E crianças criativas têm mais expectativa de vitórias e conquistas futuras. Vale a pena pensar nisso com muito carinho. E uma última dica que eu quero deixar com você é a seguinte: renove compromissos assumidos. Então vamos lá. Só para recapitular aqui o que a gente tem trabalhado. A crise impõe perigos para o relacionamento de amor, porque muda o foco, impõe tensões, estabelece distâncias e atua no sentido de diminuir a admiração. Como fortalecer o amor em meio a tudo isso? Primeiro, criando esses espaços para o diálogo saudável. Segundo, tomando essas iniciativas surpreendentes. E terceiro, renovando compromissos assumidos. A crise é um lugar especial para a gente recuperar aqueles compromissos que nós assumimos, tendo em vista o melhor da vida que nós queríamos usufruir. Eu vou explicar melhor isso da seguinte maneira. Quando você casou, você fez compromissos com o seu cônjuge. Quando seu filho nasceu e você o pegou nos braços pela primeira vez, você fez promessas, ainda que tenham sido mentais. Se você tem uma fé, se você é um cristão, se você tem uma fé, você tem compromissos assumidos, ainda que os tenha verbalizado muito resumidamente. Ou seja, nós, para vivermos a vida, assumimos compromissos, e esses compromissos são assumidos todas as vezes que nós vislumbramos um futuro melhor. Então, quando eu abracei a fé, eu tinha expectativas de que isso ia me ensinar a viver uma vida plena e me dar uma perspectiva de eternidade, por exemplo.
Quando eu casei, eu tinha sonhos que eu acreditava, e acredito até hoje, que realizaria com a minha mulher. Quando tivemos filhos, e eu falo por aqueles que têm filhos, os melhores desejos estavam na pauta. Na crise, tudo isso tende a ser um pouco esquecido. Então, renovar compromisso significa voltar às velhas bases, não só do amor, da entrega, mas das práticas. Por exemplo, eu prometi cuidar, eu quero cuidar, eu prometi dedicar tempo, eu vou dedicar mais tempo. Então, junto e na esteira das iniciativas surpreendentes, aquilo que vai surpreender não por ser novidade, mas por ser um resgate de alguma coisa que estava perdido no tempo. Eu gosto de uma reflexão que eu li há alguns anos, sugerindo que as pessoas que estão para se divorciar façam todos os investimentos para não se divorciarem que fatalmente terão que fazer caso se divorciem. Por exemplo, quando um casal se divorcia, é quase que, vamos dizer assim, protocolar que ambos entram na academia para ficar com o corpo mais em dia e ter mais disposição física. É quase que protocolar que ambos vão aprender alguma coisa nova. Fazer uma aula de dança, aprender alguma coisa diferente, fazer um curso de fotografia, melhorar o uso das redes sociais. Ora, se eu tenho disposição em me separando da minha mulher ou em perdendo uma pessoa que eu amo, de investir na minha vida para me tornar uma pessoa melhor, por que eu não faço isso enquanto essa pessoa que eu amo está ao meu lado? Isso é renovar compromissos antigos, porque é ser a melhor versão de mim para quem já me acompanha faz tempo. Porque eu vou ser sincero com você, se tem uma pessoa que merece a melhor versão minha, é minha mulher. Por quê? Porque ela pegou as piores versões minhas também. É sempre muito fácil apresentar a melhor versão da gente para quem não conhece a gente. Difícil é a gente chegar com uma versão melhor da gente para quem convive com a gente e conhece a pior versão da gente. Então, isso é renovar compromissos antigos. Por isso que vale sempre a pena dar aquela revisada na gravação do casamento, dar aquela olhada no álbum de foto dos filhos pequenos. Vai ter pai e vai ter mãe que vai olhar para o filho pequeno, que hoje já está com 20 e poucos anos, vai olhar para a fotografia do filho pequeno e vai lembrar de algumas coisas que vão até emocionar. E é importante que isso aconteça. Por quê? Porque vai inspirar para ações presentes. Eu falo para os pais, não pense que o seu filho, por ter 30 anos, não é mais aquela criança de 7 que precisava tanto de você. Lá no interior, no universo mais íntimo, no que nós chamamos em psicanálise de inconsciente, tem muito dessa criança de 7 anos que você precisa resgatar com afeto, com amor, com algumas palavras, não é? Sem forçar a barra, sem agredir o momento da pessoa, mas com sabedoria e com muita direção de Deus. Quando a gente fala em renovar compromissos, eu não tenho como deixar de mencionar, por exemplo, um texto da Bíblia Sagrada que está no livro do Apocalipse, que é uma carta que Jesus mandou para uma igreja, a igreja de Éfeso, através do apóstolo João. E nessa carta Jesus diz assim: eu conheço as suas obras, eu conheço o teu vigor, eu conheço os teus frutos melhores até do que das primeiras safras, mas eu tenho uma coisa contra você, que você perdeu o primeiro amor. Então, arrependa-se, veja onde você caiu e volte à prática das primeiras coisas. Isso é renovar compromissos antigos. Eu tenho que reconhecer às vezes que aquele momento ideal meu no passado ficou muito para trás e é preciso recuperá-lo de alguma maneira, e eu estou disposto a isso. E isso vai fortalecer o amor. Por quê? Porque vai distribuir melhor o foco, para voltar no início do que nós falamos, vai diminuir os pontos de tensão, vai atravessar os distanciamentos no sentido da reaproximação e vai aumentar o nível de admiração. Por quê? Porque quando uma pessoa cria espaços de diálogo saudável,
toma iniciativas surpreendentes e renova compromissos antigos, ela produz nos olhos da outra pessoa aquele brilho da admiração, do amor, da alegria e dos melhores desejos de seguir a vida junto. É isso. Um grande abraço, fique com Deus. Mais uma vez agradecer a Via Tolentino por nos proporcionar esse espaço tão proveitoso e tão maravilhoso, e combinar com você que estejamos juntos na próxima semana. Esses vídeos saem na terça-feira nos canais da Via Tolentino. Um grande abraço ao Vinícius e a toda a turma dessa empresa tão maravilhosa que está lá em Maringá. Um abraço a todos, que Deus os abençoe. Valeu!